Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um propósito tão claro, como se fossem guiadas por algo maior? A verdade é que nem todos têm acesso aos dons mais profundos e transformadores de Deus. Esses dons são reservados apenas para os escolhidos, aqueles que foram separados para algo especial. Mas atenção! Ser escolhido não significa ser perfeito ou superior, e sim carregar uma responsabilidade única. E talvez, sem perceber, você faça parte desse grupo seleto que carrega esses presentes divinos, esperando para serem descobertos. Neste vídeo, você vai desvendar os 7 dons espirituais que Deus concede apenas àqueles que têm um chamado especial. São ferramentas extraordinárias, capazes de transformar vidas, trazer clareza em meio ao caos e revelar verdades invisíveis. Mas aqui está a questão: quantos desses dons você já reconheceu em si mesmo? E quantos deles você está usando para cumprir o propósito que Deus te deu? Prepare-se, porque o que você vai aprender pode mudar sua vida espiritual para sempre. Muitas vezes, esses dons aparecem em nossa vida de forma sutil, quase imperceptível. Eles podem surgir como uma sensação inexplicável, um talento inesperado ou até mesmo uma habilidade que você nunca deu importância. O problema é que, sem entendimento, muitos deixam esses dons adormecidos, perdendo a oportunidade de viver o plano completo de Deus. Mas hoje, você vai descobrir como identificar, ativar e usar esses presentes poderosos para cumprir o seu chamado. Você já se sentiu como se não pertencesse completamente a este mundo, como se houvesse algo maior reservado para você? Essa sensação que muitos ignoram como uma simples peculiaridade pode ser um chamado divino. Nem todos são escolhidos, e isso não é sobre superioridade, mas sobre propósito. Ser especial significa carregar uma missão que vai além das aparências, algo que conecta você diretamente aos planos de Deus. Pense naqueles momentos em que você percebe coisas que os outros não enxergam, ou quando parece sentir o peso de situações que passam despercebidas para a maioria. Isso não é aleatório, é um sinal de que você foi separado para algo maior. Os escolhidos muitas vezes enfrentam uma jornada solitária, e é exatamente isso que os torna diferentes. Enquanto outros seguem as tendências ou buscam validação externa, você sente um puxão interno para se aprofundar, para questionar, para buscar algo além do superficial. Isso pode ser desconfortável, mas é um indicativo do seu chamado. Imagine um atleta de elite. Ele não treina como os outros, nem segue a mesma dieta. Ele é separado porque seu propósito exige um preparo diferente. Da mesma forma, aqueles que são chamados por Deus têm desafios únicos, porque estão sendo moldados para algo grandioso. Ser especial também significa carregar uma sensibilidade espiritual que pode ser mal compreendida. Talvez você tenha sido chamado de sensível demais ou introspectivo, mas isso é, na verdade, um dom. Essa capacidade de perceber o que está além das palavras ou das ações das pessoas é uma ferramenta poderosa que Deus colocou em você. Use isso para ajudar, para guiar, para transformar. Um exemplo prático: que tal começar observando como você pode influenciar positivamente alguém ao seu redor que está em necessidade, mesmo que ninguém mais perceba? No entanto, ser escolhido não é sinônimo de perfeição. Todos os escolhidos enfrentam lutas internas e externas. O que diferencia essas pessoas é a capacidade de crescer através das dificuldades. Lembre-se de personagens como Davi ou Esther. Eles não eram perfeitos, mas eram chamados. Eles tinham uma missão e, mesmo em meio a falhas e desafios, cumpriram o propósito para o qual foram designados. Quando você sentir que não é bom o suficiente, lembre-se: Deus escolhe aqueles que Ele capacita. Por fim, reconhecer que você é especial é o primeiro passo para alinhar sua vida com o propósito divino. Mas essa jornada exige que você olhe para dentro e aceite o fato de que sua diferença é sua força.
Talvez você ainda não compreenda completamente por que se sente assim, mas isso não importa agora. O que importa é dar o próximo passo, pois esse sentimento de ser especial geralmente é acompanhado por um processo de despertar espiritual. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. O despertar espiritual é um processo transformador que muitos dos escolhidos experimentam em algum momento de suas vidas. É como se uma cortina fosse levantada, revelando verdades que antes estavam ocultas. Esse despertar não acontece de forma repentina ou aleatória. Ele é frequentemente catalisado por desafios, dores ou mudanças significativas. É nesses momentos que Deus começa a chamar sua atenção, mostrando que há algo maior acontecendo. Pense em situações em que tudo parecia estar desmoronando, mas no meio do caos surgiu uma clareza inexplicável. Esse é o início do despertar, quando você começa a perceber que as dificuldades podem ser parte do plano para moldar sua vida. Durante esse processo, muitos sentem uma inquietação crescente, como se não pudessem mais ignorar a busca por um propósito maior. Coisas que antes pareciam satisfatórias deixam de fazer sentido, e há um desejo profundo de se reconectar com algo eterno. Esse é um dos sinais mais claros de que você está sendo chamado para uma jornada espiritual mais profunda. Imagine uma semente que, para crescer, precisa romper a terra. Esse rompimento não é confortável, mas é necessário para alcançar a luz. Assim é o despertar espiritual, um rompimento que leva ao crescimento. Ao longo dessa jornada, você começa a perceber que os desafios não são castigos, mas ferramentas de aprendizado. Deus utiliza esses momentos para ensinar lições importantes e revelar quem você realmente é. Por exemplo, uma perda financeira pode ensinar sobre dependência divina, enquanto um relacionamento difícil pode desenvolver em você a empatia e o perdão. Cada experiência, por mais difícil que pareça, está moldando você para o propósito que Deus reservou. Uma prática útil é refletir sobre os momentos mais desafiadores da sua vida e perguntar: o que Deus queria que eu aprendesse aqui? Outro aspecto importante do despertar espiritual é o desejo crescente de conhecer a Deus de forma mais profunda. Isso pode se manifestar como uma vontade inexplicável de ler a Bíblia, orar com mais frequência ou até mesmo buscar respostas em sermões e estudos bíblicos. O interessante é que quanto mais você busca, mais você encontra. Jesus disse em Mateus 7,7: buscai e achareis. Esse é o convite para mergulhar nesse processo e descobrir que a intimidade com Deus traz respostas que nenhuma outra fonte pode oferecer. Além disso, o despertar espiritual também revela dons e habilidades que você talvez nem soubesse que possuía. Pode ser a habilidade de discernir situações, consolar outras pessoas ou até mesmo inspirá-las com suas palavras e ações. Esses dons não são por acaso. Eles fazem parte do plano de Deus para a sua vida. A chave está em reconhecer esses talentos e perguntar: como posso usá-los para cumprir o meu propósito divino? Muitas vezes, o que parece ser apenas uma habilidade natural é, na verdade, uma ferramenta espiritual. O despertar espiritual é apenas o começo de uma jornada repleta de descobertas e transformações. É como abrir um baú cheio de tesouros que estavam escondidos dentro de você o tempo todo. E à medida que você avança, percebe que cada passo o prepara para algo ainda maior. Isso inclui a revelação dos dons espirituais que Deus confiou a você. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Os 7 dons espirituais são presentes divinos concedidos por Deus àqueles que são chamados para cumprir um propósito especial. Esses dons não são meros talentos naturais. Eles são ferramentas espirituais que permitem aos escolhidos impactar o mundo de maneiras profundas e significativas. Cada dom tem sua própria função e propósito, e juntos eles formam um conjunto poderoso de habilidades espirituais.
Entre esses dons estão a consciência, a intuição, a cura, o discernimento, a profecia, a empatia e a conexão divina. Quando compreendidos e usados corretamente, esses dons transformam vidas, tanto do portador quanto das pessoas ao seu redor. O dom da consciência, por exemplo, é a capacidade de enxergar além do que é visível. Aqueles que possuem esse dom conseguem perceber verdades ocultas e energias que escapam aos olhos da maioria. Imagine como isso pode ser útil em momentos de decisão, quando é preciso discernir o que é verdadeiro ou quando identificar algo que está errado, mesmo sem provas concretas. Um exemplo prático seria aquela sensação de que algo não está certo em uma situação, levando você a tomar uma decisão que acaba protegendo você ou outras pessoas. A intuição é outro dom poderoso, permitindo que você sinta a direção certa sem depender de evidências externas. Muitas vezes, a intuição é confundida com o instinto, mas é muito mais do que isso. É como se o Espírito Santo soprasse diretamente em seu coração, indicando o melhor caminho. Imagine estar diante de uma escolha difícil e, de repente, sentir uma convicção tranquila sobre o que fazer. Para exercitar esse dom, é essencial manter uma conexão constante com Deus por meio da oração e da meditação na palavra. O dom da cura não se limita apenas ao físico. Ele se estende ao emocional e ao espiritual, permitindo que você leve conforto, restauração e paz a outras pessoas. Às vezes, uma simples palavra de encorajamento ou um abraço sincero pode ser o início de um processo de cura na vida de alguém. Se você sente que tem esse dom, busque maneiras de colocá-lo em prática, seja ouvindo alguém que precisa desabafar ou orando por aqueles que enfrentam desafios. Deus usa até os pequenos gestos para realizar grandes milagres. O discernimento é fundamental para navegar em um mundo cheio de vozes conflitantes. Esse dom permite que você identifique o que é de Deus e o que não é, protegendo você de armadilhas espirituais e emocionais. Por exemplo, ao ouvir um conselho ou uma ideia, o discernimento ajuda a distinguir se aquilo está alinhado com os princípios de Deus. Praticar o discernimento exige estar atento aos sinais do Espírito Santo e ter um conhecimento sólido da palavra. Cada um dos 7 dons espirituais é uma parte do quebra-cabeça que compõe o propósito de Deus em sua vida. Eles não apenas beneficiam você, mas também capacitam você a servir aos outros e ao reino de Deus. E como veremos a seguir, o dom da consciência é um exemplo fascinante de como esses presentes divinos podem mudar vidas de maneira surpreendente. O dom da consciência é um presente raro e poderoso que permite enxergar além das aparências, alcançando verdades invisíveis aos olhos comuns. Aqueles que possuem esse dom frequentemente têm uma percepção mais aguçada sobre situações e pessoas, como se pudessem decifrar intenções ocultas ou detectar desequilíbrios espirituais no ambiente. Esse dom é mais do que um simples sexto sentido. Ele é uma conexão profunda com as verdades que Deus deseja revelar. Quem já experimentou isso sabe como pode ser desafiador compreender essa sensibilidade, mas ela é uma ferramenta essencial para discernir o certo do errado em um mundo cheio de enganos. Um exemplo claro do dom da consciência é a capacidade de perceber quando algo está fora do lugar, mesmo que todos ao redor pareçam indiferentes. Pode ser aquela sensação incômoda ao entrar em um lugar ou interagir com alguém. Essa percepção é um alerta divino, indicando que há algo acontecendo no nível espiritual. Um caso prático: imagine que você está prestes a fechar um negócio que parece perfeito, mas sente uma inquietação que não consegue ignorar. Esse é o Espírito Santo usando o dom da consciência para proteger você de possíveis armadilhas. Além de identificar perigos, o dom da consciência também permite reconhecer oportunidades divinas. Pessoas com esse dom frequentemente percebem
quando Deus está abrindo uma porta ou criando uma conexão significativa. Pense em uma situação onde você sentiu que deveria ajudar alguém ou iniciar uma conversa, e isso levou a um resultado extraordinário. Não foi coincidência, foi o dom da consciência em ação. Para desenvolver essa habilidade, é essencial estar em constante comunhão com Deus, pedindo que Ele fortaleça sua percepção e te ajude a agir com sabedoria. Outro aspecto fascinante desse dom é a capacidade de identificar energias ou atmosferas espirituais. Isso não tem nada a ver com misticismo, mas com sensibilidade ao que é divino ou contrário a Deus. Por exemplo, pessoas com esse dom podem perceber um ambiente carregado de tensão ou paz, ajudando a tomar decisões sobre como agir naquele momento. Se você sente algo assim com frequência, experimente orar imediatamente, pedindo discernimento sobre o que fazer. Essa prática não só fortalece sua conexão com Deus, mas também aumenta sua eficácia em utilizar o dom. O dom da consciência também é uma ferramenta de proteção espiritual. Ele ajuda a evitar erros graves e a reconhecer influências negativas antes que elas causem danos. Imagine a vida de alguém que, ao invés de ignorar esses sinais, os utiliza para guiar suas ações e escolhas. Essa pessoa se torna um instrumento nas mãos de Deus, ajudando não apenas a si mesma, mas também aqueles ao seu redor. Se você possui esse dom, lembre-se, é sua responsabilidade usá-lo para o bem, sempre em alinhamento com os princípios de Deus. Por fim, o dom da consciência é apenas um dos muitos dons espirituais que Deus distribui aos seus escolhidos. Cada dom tem seu papel, e juntos, eles trabalham em harmonia para cumprir o propósito divino. A empatia e a cura, por exemplo, complementam a consciência, ajudando você a aplicar esse dom de forma prática e compassiva. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O dom da empatia é uma expressão de amor e compaixão que transcende palavras e gestos. Ele permite que você se conecte profundamente com as emoções e dores das pessoas ao seu redor, tornando-se um canal de cura emocional e espiritual. Ter empatia não é apenas sentir junto, é estar disposto a carregar parte do fardo do outro, mesmo quando isso exige sacrifício. Aqueles que possuem esse dom são frequentemente descritos como portos seguros, pessoas que os outros procuram em momentos de dificuldade. Essa capacidade de se colocar no lugar do próximo é um reflexo direto do amor de Deus, agindo por meio de você. A cura, por sua vez, é o complemento perfeito da empatia. Pessoas dotadas desse dom são usadas por Deus para restaurar corações quebrados e corpos feridos, seja por meio de palavras, ações ou orações. Isso não significa que você precisa ser um médico ou terapeuta para exercer esse dom. Às vezes, um simples ato de bondade ou uma oração fervorosa pode fazer toda a diferença. Imagine, por exemplo, que alguém compartilha um problema com você e, em vez de oferecer apenas conselhos, você ora com essa pessoa naquele momento. Esse ato pode ser o início de uma cura emocional ou até mesmo física. No entanto, quem possui esses dons deve estar atento aos perigos do esgotamento emocional. A empatia é como um reservatório. Se você constantemente dá sem se reabastecer, eventualmente ficará vazio. Por isso, é essencial manter uma rotina de autocuidado espiritual, incluindo momentos de oração, leitura da Bíblia e descanso. Pense na história de Jesus, que frequentemente se retirava para orar e se renovar antes de continuar seu ministério. Isso nos ensina que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é preparação para servir melhor. Outro ponto importante é aprender a estabelecer limites saudáveis. Ter empatia não significa absorver todos os problemas ao seu redor, mas sim oferecer suporte dentro das suas capacidades. Imagine que você é um jarro de água. Se você tentar encher vários copos ao mesmo tempo sem reabastecer, logo estará vazio. Um exemplo prático é aprender a dizer não
quando necessário, sem culpa. Isso não diminui sua compaixão. Na verdade, fortalece sua capacidade de ajudar de forma consistente e eficaz. A empatia e a cura também têm um impacto profundo no reino espiritual. Quando você ajuda alguém a superar uma dor ou dificuldade, está participando ativamente do plano de Deus para aquela pessoa. Pense nisso como uma parceria divina. Você é o instrumento e Deus é a fonte do poder. Cada ato de bondade, cada palavra de conforto é uma semente plantada que pode dar frutos eternos. Se você já sentiu a alegria de ver alguém sendo transformado por algo que você fez ou disse, sabe o quão gratificante esse dom pode ser. Esses dons, quando usados em harmonia, são ferramentas poderosas para cumprir o propósito de Deus. Eles não apenas ajudam a curar, mas também criam conexões profundas e significativas com aqueles ao seu redor. E essa capacidade de se conectar é uma ponte direta para o próximo dom, a conexão divina que aprofunda ainda mais sua relação com Deus e seu propósito para a sua vida. A conexão divina é o alicerce que sustenta todos os dons espirituais. É por meio dessa ligação direta com Deus que encontramos propósito, força e direção para nossas vidas. Essa conexão vai além de frequentar uma igreja ou seguir rituais religiosos. Ela é um relacionamento profundo e íntimo com o Criador. Assim como qualquer relacionamento, a proximidade com Deus é construída dia após dia, com dedicação e entrega. Pense nisso como uma planta que precisa ser regada diariamente para crescer e florescer. Quanto mais cuidamos da nossa conexão com Deus, mais fortes nos tornamos para enfrentar os desafios da vida. Pessoas com uma conexão divina forte têm uma sensibilidade maior à voz do Espírito Santo, o que lhes permite discernir a vontade de Deus com clareza. É como sintonizar uma estação de rádio sem interferências. Essa sensibilidade nos ajuda a tomar decisões sábias e a viver de acordo com o propósito divino. Imagine estar em um momento de dúvida e sentir uma paz inexplicável sobre uma escolha específica. Essa paz é uma assinatura de Deus, um sinal de que estamos alinhados com Ele. Para fortalecer essa sensibilidade, dedique momentos do dia à oração e meditação na palavra, criando um espaço de intimidade com Deus. Essa conexão também nos ajuda a enfrentar as adversidades com confiança e fé. Quando estamos espiritualmente conectados, encontramos força em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se de personagens bíblicos como Daniel, que mesmo na cova dos leões, permaneceu firme em sua confiança em Deus. Esse tipo de fé não é construído da noite para o dia. É fruto de uma vida de comunhão e entrega. Se você está passando por um período de dificuldades, experimente buscar a Deus em oração e confiar que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Outro benefício da conexão divina é a transformação que ela traz em nossas atitudes e relacionamentos. Uma pessoa conectada a Deus transborda paz, amor e paciência, impactando todos ao seu redor. Imagine ser aquela pessoa que, em meio ao caos, transmite calma e esperança. Isso não é apenas uma característica natural, é o reflexo de uma vida conectada com o Pai Celestial. Se você deseja viver assim, comece pedindo ao Espírito Santo para revelar áreas onde sua conexão pode ser fortalecida e permita que Ele trabalhe em sua vida. Por fim, a conexão divina não é apenas para nosso benefício pessoal. Ela nos capacita a cumprir o propósito de Deus e a servir aos outros. Quando estamos alinhados espiritualmente, tornamo-nos instrumentos de transformação, usados por Deus para levar luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Essa é a beleza de uma vida conectada ao Criador. Ela não apenas muda quem somos, mas também transforma o mundo ao nosso redor. Que tal hoje renovar sua entrega e recomeçar sua jornada de intimidade com Deus? Vamos juntos fazer esta oração. Senhor Deus,
Neste momento eu te agradeço por estar sempre ao meu lado, mesmo quando não percebo. Ajude-me a fortalecer minha conexão contigo, a ouvir tua voz e a discernir tua vontade para a minha vida. Que o Espírito Santo guie cada passo que dou e transforme meu coração para que eu possa viver de acordo com o teu propósito. Capacita-me, Senhor, a ser luz no mundo e instrumento de tua paz. Eu entrego meu dia, minhas escolhas e meu futuro em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Agora que você conheceu os 7 dons espirituais reservados apenas para os escolhidos por Deus, é hora de agir. Esses dons não foram dados apenas para serem admirados, mas para serem usados em prol do propósito divino. E você, está disposto a colocar em prática tudo o que aprendeu? Pense em como sua vida pode mudar quando você abraça esses presentes, permitindo que Deus te guie em cada passo. Se existe algo que impede você de viver plenamente esse chamado, hoje é o dia de romper com isso. Quais desses dons você já identificou em sua vida? Será que há algum que ainda está adormecido esperando para ser ativado? Reflita sobre isso e tome uma decisão. Não deixe esse conhecimento apenas na teoria. Transforme-o em prática. Comece hoje mesmo a buscar mais intimidade com Deus. Peça ao Espírito Santo que revele e fortaleça seus dons e seja ousado em colocá-los em ação. Afinal, o mundo precisa de pessoas como você, prontas para fazer a diferença. Eu quero te ouvir. Compartilhe nos comentários qual desses dons mais ressoou com você. Sua experiência pode inspirar outras pessoas e criar uma corrente de aprendizado e crescimento. Lembre-se, Deus te escolheu e isso não é por acaso. Então, que tal dar o primeiro passo e se comprometer a usar esses dons para impactar sua vida e a vida de outros? Se você deseja continuar aprendendo mais sobre seu chamado e os planos de Deus para a sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua caminhada espiritual. Deus está chamando você para algo maior. A única pergunta que resta é: você está pronto para dizer sim?